matemática, pessoal. Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar sobre a multiplicação de números decimais, tá? Ontem eu já dei um super spoiler para vocês. E nós vamos ver também sobre porcentagem, tá? Vamos relembrar sobre porcentagem e vou mostrar para vocês uma outra forma de calcular, tá? Mas antes, então, galerinha, vamos relembrar os exercícios lá da aula de ontem. Então, confiram comigo lá a correção desses exercícios. Bom, pessoal, então pegando na página 92, que fala sobre a multiplicação de número decimal por um número natural. Então, vejam lá que a Lúcia queria cobrar 3 metros de tecido, certo? E cada metro custava 13,20. Então, quanto será que ela iria gastar ali? Então, ela tinha 3 vezes aquele valor, certo? 13,20 mais 13,20 mais 13,20, que dava quanto? 39,60. Aqui foi de mais e aqui é de multiplicação, que dá 39,60. Na página 93 nós temos outras contas. Então, lembrando que o quê? Nós temos o número decimal, certo? E o número natural fica aqui no cantinho, certo? E nós contamos as casas ali que precisa ocorrer a vírgula, tá, pessoal? Então, aqui nós temos o resultado dessas contas, desses cálculos. No exercício 3, gente, então nós temos o valor do micro-ondas, certo? E a pergunta quer saber, então, a diferença de valor do preço à vista e do preço à prestação. Então, como que nós teríamos que fazer isso? Pegar o valor lá das parcelas, que é R$ 74,49, e olha só, e fazer em 6 vezes, certo? Que é o valor que a pessoa vai pagar se ela comprar a prestação. Então, o valor vai ficar R$ 446,94. Isso se ela comprar a prestação, certo? Se ela dividir esse valor. Bom, mas e se ela pagar à vista? Vejam lá, o valor à vista é 390. Então, olha, estão vendo que tem diferença no valor? Então, qual é a diferença? Então, o que a gente faz? Pega esse valor que ela pagaria a prestação e nós diminuímos pelo valor à vista. Vejam, lembra da regrinha lá da vírgula embaixo de vírgula? Então, aqui nós temos o valor, gente, que ela irá pagar a mais pelo micro-ondas. Então, ela pagará a mais R$ 56,94 se ela comprar a prestação. Lá na página 94, então, nós temos a divisão de um número decimal por um número natural. Então, lembra como nós fazemos essa divisão? Nós pegamos o número natural, certo? E dividimos. Depois, colocamos a vírgula. Quando nós formos dividir o número decimal, nós deixamos lá depois da vírgula. Lembram disso? Então, aqui 77,20 divididos por 8 vai dar 9,65. E aqui, pessoal, então, aqui vejam só quanto que deu esses valores. Nós vemos se tem o 6 lá na tabuada do 5. Não tem, né? Tem o 5, que é o número mais próximo. 5 vezes 1, então sei que dá 5. 6 menos 5 dá 1, abaixo 12. Beleza. Estão vendo que nós continuamos multiplicando aqui, dividindo o inteiro, certo? Só que agora é o 2. Então, o que nós fazemos? Baixamos o 12 aqui, fica 12 aqui, e vemos 5 vezes quanto que dá 12, ou próximo. Então, 5 vezes 2, que dá 10, certo? Então, vejam lá, gente. Agora, nós já multiplicamos todo o número inteiro, colocamos a vírgula. Por quê? Porque agora nós vamos dividir... Desculpa, tá, gente? Dividir. Nós vamos dividir o número decimal. Então, agora, tudo para cá vai ser número decimal. A mesma coisa aqui, certo, gente? Ó, divide aqui o inteiro primeiro, inteiro, vírgula, decimal, decimal. Lá na página 95, o exercício 3, ele fala sobre o arredondamento. Lembra que nós vimos sobre o arredondamento? Então, aqui, ó, temos 44,85 divididos por 9. Então, 44 é quase 45, certo? Então, ele arredondou 45 e dividiu por 9, que deu 5, certo, gente? E aqui era para vocês fazerem a mesma coisa. Então, o 34,9 vocês poderiam arredondar para 35. 35 divididos por 5 vai dar 7. O 20,873 vocês poderiam fazer o quê? Arredondar para 21. 21 divididos por 7 vai dar
3. São divisões exatas, tá, pessoal? Bom, lá no exercício 4, o que nós temos? O Ricardo, ele vai comprar essa bicicleta, certo? E, olha só, ela custa 914, mas ele vai parcelar em 8 vezes. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que dividir esse valor em 8, certo? Então, lembram lá sobre, enquanto eu estiver dividindo o meu número inteiro, eu coloco aqui o número inteiro. Depois que eu for calcular meu número decimal, então eu coloco a vírgula e coloco o meu número decimal. Então, gente, 914,80 dividido em 8 parcelas vai dar um valor de R$ 114,35. Lá na página 96, então nós temos a multiplicação e divisão de números decimais por 10, por 100, por 1000, que era aquela regrinha lá, aquela dica que eu falei para vocês de pular as casas, certo? Por quê? Porque se repete o valor, certo? Então, olha aqui, só pulamos uma casa, a vírgula estava aqui, nós temos um zero aqui, pula uma para a direita, que é o caso daqui. Aqui, ó, é o mesmo valor, só que pula duas casas, temos duas vírgulas, certo? Então, a vírgula estava aqui, pula uma, pula duas, ó, 127 e 5. Aqui também, só que aqui nós temos 3 casas, 1, 2, 3. Então, olha só, tá? E era assim vocês seguiam, claro que aqui também estava falando para vocês usarem a calculadora, mas era só uma dica. E aqui, pessoal, aqui é o contrário, né? Que era para vocês dividirem. Bom, gente, se na multiplicação era para vocês pularem a casa para a direita, na divisão, não sei se vocês perceberam, é para pular a casa para a esquerda. Então, ó, 254, certo? É como se tivesse uma vírgula aqui e um zerinho aqui. Então, nós pulamos uma casa para esquerda. Então, estava aqui, ela vai para aqui, tá vendo? Ó, 25,4. Aqui é a mesma coisa. Então, nós vamos pular duas casinhas para a direita. Para a esquerda, desculpa. Uma, duas. Então, ó, 2,54. Aqui são 3, né? 1, 2, 3. Olha só o resultado. Estão vendo? A mesma coisa acontece aqui com esses números. Conseguiram observar isso? Interessante, né, pessoal? Não precisava nem fazer o cálculo. Fica essa dica, então, para quando vocês não tiverem calculadora. Aqui, gente, para colocar em prática com uma situação problema, gente. Então, vejam aqui que as meninas, elas andaram, então, ó, elas fizeram caminhada, certo? E elas viram que nessa pista tem 350 metros e 5, certo? Mas elas, vejam só, elas deram 10 voltas completas nessa pista. Então, quantos que elas andaram? Então, era o cálculo que vocês teriam que fazer, certo? Esse valor multiplicado por 10. Vocês poderiam fazer essa multiplicação ou simplesmente usar a dica. Lembra que quando nós multiplicamos, nós tiramos a vírgula e andamos lá dependendo do número de zero, certo? Então, tem um zero, então só muda a vírgula uma casa, que ficaria, então, 3.505 metros. E aqui na B, gente, o Hugo, então, ele comprou esses 2 sacos de batata. Cada saco, ele paga R$ 125, certo? Como que nós fazemos para descobrir quanto que ele paga no quilograma de cada batata? Então, o que a gente faz? Nós pegamos esse valor e dividimos por 100 para descobrir qual é o valor. Então, lembra que também não precisa fazer a conta aqui, certo? É só usar aquela dica. Nós temos dois zeros, certo? Então, nós podemos pular duas casas. É como se a vírgula estivesse aqui. Ao contrário da multiplicação, nós não vamos para a direita, nós vamos para a esquerda. Então, nós pulamos 1, 2. E olha só, deu certinho, né, gente? 1,25. Então, o Hugo paga R$ 1,25 em cada quilo da batata. Bom, pessoal, então é isso aí. Vamos ver sobre a multiplicação de número decimal. Então, gente, nós vimos ontem, então, a multiplicação de número decimal por um número natural, certo? E como que nós fazemos a multiplicação de 2 números decimais? Então, o que a gente faz? Nós colocamos vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Como é o caso aqui que vocês encontram aí na apostila de vocês também, tá bom?
bom? Então, lá, ó, décimo com décimo, vírgula com vírgula, inteiro com inteiro, sabe? Tá? Unidade embaixo de unidade, daí é só fazer o cálculo como vocês já conhecem. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 1, 2. Beleza? Né? Aqui eu coloco o mais 5, que é um número, um mais 5, coloco 0, coloco 0. Tá, pessoal? Continua como você tem um hábito de fazer. Agora vamos calcular 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Beleza? Então agora calculamos. 6, 9 mais 8 vai dar 17. Certo? 3 mais 4, 7. Mais 1, 1. Beleza? Então aqui eu calculei, gente. E agora o que a gente faz? Aonde será que nós devemos colocar a vírgula? Porque veja, nós temos a vírgula. Então lá no resultado nós temos que colocar a vírgula também, tá, gente? Então, olha só. Nós temos que contar ali quantas casinhas tem a vírgula. Então, ó, aqui tem uma, aqui tem duas, certo? Então, nós temos que pular duas também. Então, uma, duas. E assim nós chegamos ao resultado, certo, gente? 14,8 vezes 1,2 dá 17,76. Ou 17 inteiros e 76 centésimos. Beleza. Bom, mas como será que nós fazemos para multiplicar quando nós temos, vejam lá, o inteiro, certo? É uma unidade, beleza. Decimal, beleza. Mas vejam que um número nós temos o centésimo e no outro nós não temos o centésimo. Então, como será que nós podemos calcular essa conta, hein, gente? Vocês já viram esse tipo de conta? Ó, sem nada aqui. O que a gente faz? Como será que a gente faz esse cálculo? Vocês vão calcular da mesma forma que vocês calcularam aqui, tá bom? Então, pega lá, ok? E faz as contas. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Muito bem. Aí, o 1 a gente sabe que repete, né? 1, 4 e 2. Agora fazemos o cálculo. 5, 4, 6 e 3. Bom, e agora onde nós vamos colocar a vírgula? Porque, como vamos celebrar, se tem vírgula nós temos que usar. Então, lembra que aqui nós contamos? Uma casa, duas casas, pula uma, duas? Aqui é a mesma coisa, gente. Ó, uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, com mais um. Então, 2 mais 2, 2 mais 1, 3, né? Então, uma, duas, três casas após a vírgula. Então, uma, duas, três casas após a vírgula, tá? Então, aqui nós temos o resultado. 2,43, 2 inteiros e 43 centésimos, vezes 1 inteiro e 5 décimos, dá 3 inteiro, 645, quanto? Milésimos. Isso mesmo, tá, pessoal? Então, não se esqueçam que, qual é o segredo? É só calcular a quantidade de casinhas que tem depois da vírgula para vocês colocarem ela lá no resultado, tá? Porque o cálculo vocês fazem da mesma forma. Gente, lá na apostila de vocês, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar o cálculo, calcula, divide, multiplica, divide ali por 100, divide ali por 10. Não esquentem a cabeça com isso, tá? Então, não foquem nisso, respondam lá dessa forma, fazendo o cálculo e contando ali quantas casinhas, tá bom? Pra não mexer muito com a cabeça de vocês, falar assim, meu Deus, não tô entendendo nada, tá, gente? Isso lá nas páginas 98 e 99, tá, galera? Então, vocês podem ver que ele fica falando ali de dividir por 100, dividir por 10, então não foquem nisso, vão direto lá para as contas fazendo dessa forma, contando o número de casinhas para vocês colocarem na vírgula, beleza? Porque agora, então, pessoal, nós vamos falar sobre a porcentagem, tá bom? Então, como transformar porcentagem em número decimal, decimal em porcentagem, fração, meu Deus, o que uma coisa tem a ver com a outra, tá? Nós vamos ver que elas estão relacionadas. Então, bora lá, né? Vamos lá. Vamos falar sobre porcentagem, tá? Então, eu peguei aqui um exemplo da calça. Então, eu ia comprar uma calça, certo? E eu vi que lá na loja, essa calça, ela custa R$100. Mas ela tá com uma super promoção de desconto de 30%, tá? Quem lembra aí o que é porcentagem? Então, a cada 100, certo? Então, vejam lá, 30% nós representamos assim.
Querem ver? Então vejam só. Se a cada 100, então como será que fica essa fração aqui? Quantas vezes está como se fosse partido, dividido ali em quantas vezes? O 100, né, gente? Então o 100 aqui é o nosso denominador, certo? Que é a cada 100. Mas quanto a cada 100? 30, né, gente? 30. Então, vejam só. Nós podemos representar a porcentagem por meio da fração, que ficaria aqui, ó, 30 de 100, tá? 30 centésimos. Mas nós também podemos representar por forma de número decimal, tá, gente? Então, como será que nós podemos representar por número decimal? Vamos ver da forma como vocês já conhecem, tá? Então, aqui, ó, esqueçam a porcentagem um pouquinho e pensem só no número decimal. Lembram lá como que nós representamos por número decimal? Então, o que a gente faz? A gente repete o número, nosso numerador, lembram? Sim? E o que nós fazemos? Colocamos, pulamos quantas casas? É como se a vírgula estivesse aqui, lembra, gente? Porque é um 30 inteiro que nós temos aqui. Então, é como se a vírgula estivesse do ladinho dele, certo? Quantos zeros nós temos aqui? 2, certo? Então, quer dizer a quantidade de casinhas que nós vamos pular, ok? Vamos vir para a esquerda. Então, se a vírgula estava aqui, nós vamos pular 2 casas. 1, e 2. Então, aqui colocamos o 0, né? Para não ficar sem nada. Já viram um número assim? Não dá, né, pessoal? Então, nós temos que colocar o 0. Então, aqui, nós temos uma outra forma de representar a porcentagem. Tchan, tchan, tá? Tchan, tá? Então, gente, 30% nós podemos representar por forma de fração dessa forma, 30 sobre 100, certo? Lembrando que por cento é a cada 100. E nós podemos representar por número decimal, certo? Que é aquela forma como nós vimos aqui, que a gente repete o número, nós contamos a quantidade de zeros e pulamos lá a quantidade de casinhas e colocamos a vírgula. Ele se transformou, era um número inteiro e se transformou, era um número inteiro e se transformou num número decimal, tá, gente? Ou nós podemos fazer direto. Então, 30%, vamos transformar logo em número decimal? Como que a gente transforma logo em número decimal? 30, certo? Lembra dos 100%? A gente faz a mesma coisa. Duas casinhas lá. 1, 2. E coloca o 0 na frente. Simples assim. E a vírgula. Entenderam? Tá, gente? Então é isso, tá? Não é difícil, não é bicho de 7 cabeças, tá bom? Vou dar mais um exemplinho pra vocês. Vamos fazer de 20%. Então, vamos transformar 20% em fração. Como que nós fazemos isso? Lembram lá? Então, que número que vai ser o nosso numerador? A porcentagem que a gente estava falando, certo? É os 20%. E o nosso denominador, o número que é embaixo, aquele que foi, né, quantas repartições teve, quantas partes estavam divididas. Em quantas? 100, certo, gente? Em 100. Então, aqui nós temos a fração da nossa porcentagem. Se fosse 50%, como que seria, gente? A mesma coisa. Que número que vai em cima? Qual que é o nosso numerador? 50, certo? Qual o número que iria embaixo? O 100, ok? Se fosse 90, vamos fazer de 99. Se fosse 99, como que nós faríamos? 99 aqui em cima, que é o nosso numerador, e o 100 embaixo. Ok, gente? Então, nós transformaríamos a porcentagem em fração, beleza? E como que nós transformaríamos esses números em números decimais? Lembra como nós vimos? Então, o que a gente faz? A gente repete o número, lembra? Contamos a casinha 1, 2, colocamos o 0, colocamos a vírgula. Número decimal, repetimos o número, contamos quantas casinhas? É 100, certo? 1, 2. Tchan, tchan! Aqui embaixo, repetindo
sobre 100 ou a coma aqui no número decimal, 20 centésimos. Aqui, 50%, 50 centésimos, 50 sobre 100. Ou seja, 50 décimos, né? Como nós vimos aqui. 50 centésimos. 99%, quanto que dá? 99 sobre 100, 99 centésimos. Aqui, ó, 99 centésimos, tá, gente? Não é um bicho de 7 cabeças. Bom, agora que nós já transformamos a fração em número decimal, em fração, a porcentagem em número decimal e em fração, vou ensiná-los também a fazer um cálculo. Lembram lá como eu havia mostrado para vocês como calcular? Então, eu vou mostrar duas formas de calcular a porcentagem, tá? Então, vamos ver? Eu havia mostrado para vocês a regra de 3 para fazer o cálculo de porcentagem, tá? Lembra que eu falei que a regra de 3 é uma regra que vocês vão sempre usar. Então, vamos lembrar como que nós fazemos essa regra? Então, vejam lá. Vamos calcular 20% de 200, tá? Então, nós temos 200 alunos aqui na escola. Dos 200 alunos, 20% não compareceram na chamada de vídeo hoje, tá? Faz de conta. Então, quantos alunos que dá esse valor? Então, nós vamos descobrir. Vamos primeiro fazer a regra de 3. Lembram da regra de 3? Que é da seguinte forma. Nós fazemos lá, então, a quantidade de alunos que nós temos, certo? Essa quantidade é o valor total, certo? Então, é 100%, beleza? 200 alunos são todos os alunos, 100%, beleza. Somente entraram na chamada de vídeo, então nós colocamos o 20 embaixo, aqui ó, 100% porcentagem embaixo de porcentagem, beleza? Dos 100%, apenas 20 entraram. Então, dos 200 alunos, quantos que entraram? Não sei. Então, lembra do X? Isso. Então, agora a gente faz assim, calcula. X vezes 100. Quanto que dá? 100x, né? Tem 100 vezes o X. Então, lá. 100x igual, agora eu calculo o 200 vezes 2. Quanto que dá 200 vezes 2? Calculem lá, ó. 200 vezes 20, gente, desculpa. 200 vezes 20. 0,004. Dá 4.000. Então, aqui nós temos 4.000. Beleza. Então, agora o que a gente faz? Lembra que tem que isolar o x, ele tem que ficar sozinho, que ele é bem metido. Então, ó, x igual. Repete o 4.000, certo? E agora o 100 ele vai passar dividindo aqui, ó. Tá? Temos que dividir. 4.000 divididos por 100. Quanto que vai dar? Lembra de cortar os zeros? Corta um zero, corta um zero. Corta um zero, corta um zero. Aí é só dividir. 40 divididos por 1 vai dar quanto, gente? 40, certo? Então, olha aqui, ó. Aqui nós temos o número de alunos que não entraram na chamada de vídeo hoje, 40, tá? Então, 20% de 200 é 40. Então, ó, essa é a regra de 3. Mas agora eu vou mostrar uma outra forma que vocês podem fazer o cálculo dessa porcentagem. Lembrando, gente, que nós já vimos esse cálculo anteriormente, tá? Como que nós podemos fazer esse cálculo da porcentagem, gente? Por meio do número decimal, tá? Então, de que forma que nós podemos fazer isso? Então, o que a gente faz? A gente tem que transformar esses 20% em número decimal. Lembram como que nós transformamos os 20%? Lembram? Então, ó, lembra lá que a gente faz? A gente repete o número, certo? E lembra que era 100, né? Que 20% por cento, quer dizer, a cada 100. Então, quantas casas a gente tem que pular? Lembra dos zeros lá, ó? Pula 2 zeros, certo? Então, 1, 2. Aqui nós temos o nosso número decimal. Tchim, tchim. E agora o que a gente faz? Pegamos o nosso valor que a gente tem que multiplicar. Gente, porque esse D aqui é como se fosse um X, né? Que a gente tem que multiplicar 20 de 200. Então, nós vamos multiplicar aqui esse valor 20 décimos, 20 centésimos por 200. Então, a gente multiplica. Tá? Faz a multiplicação. Que vai dar quanto?
tchan, tchan. 2 vezes 2 é tchan, tchan e tá. Deu esse número gigantesco aqui. Mas o que a gente faz? Lembra que nós temos que, para colocar vírgula aqui, nós temos que contar quantas casinhas, certo? Então, 1, 2, 1, 2. Então, aqui nós temos o nosso valor total, gente. Então, ficou aqui, ó. Nós podemos apagar esse 0 e tirar esse, certo? Porque aqui nós temos um número inteiro. Então, olha só o meu total. Não deu o mesmo valor, gente? O mesmo valor. Então, 20% de 200, se a gente transformar o 20% em número decimal, deu 40. E se a gente fizer a regra de 3, deu 40 também, tá, gente? Então, isso daqui é uma forma mais curta de vocês encontrarem o valor lá da porcentagem, tá bom? Então, lembrando, vamos lembrar como que faz? Pega os 20% e transforma em número natural, em número decimal, tá? Então, pega a porcentagem. Se for 50%, transforma em número decimal. Se for 80%, transforma em número decimal, tá? E multiplica pela quantidade que quer saber. Se é 200, se é 100, se é 1 milhão, se é 25, multiplica, tá? Depois que multiplica, não esqueçam de colocar as vírgulas, que elas são bem importantes. Coloca a vírgula e daí vocês encontram o resultado. Tá bom, galera? Bom, aqui então, gente, nós relembramos dessa forma tudo que nós vimos nesse capítulo, certo? Então, de transformar a fração em número decimal, nós vimos sobre a porcentagem, beleza? E com isso, então, vocês podem responder lá os exercícios de vocês. Na página 100 e 101, lembrando de vocês responderem também a página 98 e 99, como eu falei anteriormente, tá? E daí, então, a gente, para finalizar, nós temos o amarrando as pontas, tá bom? Lá nas páginas 110 e 111, que daí, então, vocês, como o próprio nome diz, amarram as pontas ali, vocês vão colocar em prática tudo que nós temos nesse capítulo. Beleza, galera? Então é isso, ó. Beijão e bom final de semana.